Queridos, que a graça e a paz de Cristo reine sobre a sua vida, sobre o seu coração. Eu quero convidar você neste dia a meditarmos sobre o tema Novo Céu e Nova Terra. É bem verdade que vivemos em um mundo injusto, em um mundo de injustiças, mas o Senhor fez uma promessa de um novo céu, de uma nova terra, onde a justiça reinará absoluta e para sempre. Eu queria convidar você a permanecer durante esta reflexão e que a bênção de Deus repouse sobre o seu coração, que você possa ter convicção de que esta promessa é também para a sua vida, é também para o seu coração, em nome de Jesus. Antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Clique em notificações, aperte o sininho para que você seja notificado das próximas postagens que fizermos aqui. Faça o seu comentário aqui embaixo, é muito importante. Deixe o seu like, o seu joinha, para que a plataforma propague este ministério e esta palavra a outras pessoas, em nome de Jesus. Nos ajude a fazer a obra de Deus e que o Senhor fale poderosamente através da reflexão de hoje ao teu coração e à tua alma, em nome de Jesus. Amém. Ouça a mensagem. Eu quero convidar você a lermos um texto da Palavra de Deus ou um versículo bíblico que se encontra na segunda carta de Pedro, no capítulo de número 3, versículo 13. Este é o texto base para a nossa reflexão neste dia. E a Palavra de Deus nos diz assim: Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Este versículo que lemos, ele está dentro de uma leitura, de um contexto que nos apresenta alguns aspectos importantes concernentes à promessa que considero a maior de todas as promessas. Ou seja, a promessa que Jesus fez da sua vinda para o estabelecimento da verdadeira justiça entre os homens. O contexto desta leitura que lemos nos fala e nos apresenta que virão nos últimos dias homens escarnecedores, vivendo segundo as suas próprias concupiscências, segundo o seu bel prazer, desacreditando da promessa e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? A leitura, se você prosseguir, vai perceber que outros aspectos se destacam, por exemplo, a questão do tempo para o cumprimento desta promessa. E no versículo 8, o texto diz-nos: não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E prosseguindo, ele destaca um aspecto ainda importantíssimo, que é o Senhor Deus usando este tempo para a manifestação da longanimidade de Deus, para que neste tempo os homens venham se arrepender dos seus pecados e recebam esta promessa de Deus em suas vidas. E finalmente, do versículo 10 ao 12, vem então a manifestação do juízo de Deus. E o texto vai dizer-nos que os céus e a terra passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e tudo que existe será desfeito. Então se estabelecerá um novo céu e uma nova terra. Porém, dentro desta leitura, eu quero me deter com você neste versículo de número 13, que na verdade é a consumação final da promessa, onde, segundo a palavra de Deus, aguardamos um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça. Porém, para que isto venha a se concluir de fato e de verdade, o versículo 10 nos apresenta o processo pelo qual este céu e esta terra passarão. E a palavra de Deus nos diz assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Isto é promessa de Deus. Isto é palavra de Deus. Porém, enquanto nós vivermos nesta dimensão,
enquanto estivermos sob este sistema, sob este mundo, onde a graça de Deus se manifesta em face ao pecado que destrói a humanidade, estaremos sempre expostos, estaremos sempre à mercê das lágrimas, das dores, dos infortúnios e das consequências de toda a espécie. Mas haverá um dia, e daí para sempre, por toda a eternidade, em que a justiça de Deus se manifestará e reinará absoluta. E eu paro aqui para destacar 3 pontos importantes a respeito deste assunto. Em primeiro lugar, em nossos dias, nos dias em que vivemos, a graça, ela reina através da justiça que foi efetuada sobre o pecado em Cristo, conforme nos diz Paulo na carta aos Romanos, no capítulo 3, no versículo 21, onde o texto nos diz: mas agora se manifestou sem lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Esta justiça que se manifesta em Cristo, através da sua graça e do seu favor, foi testemunhada, foi profetizada pela lei e pelos profetas. Portanto, em Cristo, nós temos o cumprimento da justiça de Deus, manifesta através da sua graça ao nosso alcance e em nossas vidas. O segundo aspecto importante, no milênio, no período após a grande tribulação, o período tribulacional, a justiça reinará em Deus e por ele, conforme nos diz o profeta Isaías no capítulo 32 do livro de Isaías, versículo 1, onde o texto nos diz: eis aí está que reinará um rei com justiça e dominarão os príncipes com juízo. Porém, quando chegar o tempo dos novos céus e nova terra, quando chegar a eternidade, a justiça habitará nestes novos céus e nova terra. Lá será a sua casa, lá será a sua morada, e não dividirá espaço com o pecado. E nós observamos isso no texto que lemos no versículo 13, na parte final, onde o texto nos diz: aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Concluindo, quando o reino de Deus se estabelecer lá no milênio, sobre a terra, Cristo reinará com vara de ferro, com cetro de ferro, e a justiça será imposta, será por imposição. Porém, nestes novos céus e nova terra, quando estes céus e terra que agora vemos passarem, não haverá necessidade de cetros de ferro, não haverá necessidade de tribunais, não haverá necessidade de juízes, de demandas, de defesas, porque a justiça de Deus fará morada neste lugar, nestes novos céus e nova terra, que é a promessa de Deus para as nossas vidas. Vivemos um mundo de injustiças. Vivemos num mundo em que a justiça, literalmente, é cega. Muitas vezes cega para os inocentes. Mas creia nisto, há uma promessa de novos céus e nova terra, uma nova dimensão preparada por Deus para aqueles que abraçarem esta promessa e permanecerem fiéis até o fim na presença do Senhor. Você quer morar em um lugar assim? Onde se faça verdadeiramente justiça, onde a justiça reine isenta das consequências do pecado? Só há uma forma. Você deve hoje aceitar Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Faça isso. E que esta palavra ministrada hoje possa encontrar guarida, espaço, morada no seu coração e em sua vida, em nome de Jesus. Amém.